Vamos louvar a Deus. Independentemente dos nossos problemas, os problemas desse mundo, do deserto que estamos passando, temos que crer apenas no Deus da nossa salvação, no Deus que supre a nossa necessidade, o Deus que cuida de nós independentemente desse deserto, independentemente dos nossos problemas. Temos um Deus que é fiel. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos, nós cremos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia.
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus,
você, ser um com você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que tempo gostoso, né, queridos? Eu quero falar com vocês de algo que também é muito importante. Esse é o momento que a gente tem de ofertar ao Senhor, de entregar as nossas contribuições ao Senhor. Mesmo nesse período que a gente está afastado, a gente pode manter as nossas contribuições e as nossas ofertas por meio de depósito bancário. Vai aparecer aqui na tela a conta que você pode fazer esse depósito, e não se esqueça, é super importante que você envie o comprovante para o número que também vai aparecer aqui na tela. E é super importante que você envie o recibo para esse número que vai aparecer aqui na tela. A obra do Senhor, ela não para, e mesmo nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de incerteza, nós cremos nessa igreja que é generosa, que continua mantendo essa fidelidade ao Senhor. Aproveite esse momento, faça o seu depósito, faça a sua oferta, e seja abençoado com essa palavra que vem a seguir. Boa noite, igreja amada. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu estar aqui. Antes de nós começarmos a ler a palavra do Senhor, eu quero convidar você para nós fecharmos os nossos olhos, aí onde você está, aonde você estiver ou em que horário você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e, junto comigo, fazer uma oração. As palavras que eu disser aqui, elas não vão fazer diferença nenhuma na sua vida.
o que faz a diferença em mim, em você, é o Espírito Santo, é a atuação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo em nós. Por isso eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos e para que nós possamos orar juntos, clamando ao Espírito Santo para que Ele venha e traga a revelação da palavra, daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele tem para mim, para você, para a sua casa. Amém? Pai, nós estamos aqui juntos na sua presença, nós clamamos ao Senhor, nos rendemos mais uma vez a Ti. Deus, assim como nós cantamos canções, Pai, cantamos louvores que diziam que nós nos rendemos a Ti, que nós deixamos tudo pelo Senhor. Deus, que nós queremos olhar somente a Ti. Deus, essa é a minha oração, esse é o meu clamor, que o Teu Espírito Santo traga em nós a revelação da Tua palavra, porque a revelação traz transformação, e esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração nessa noite, que o Teu Espírito Santo encontre corações desejosos, ansiosos por ouvir, viver e praticar as verdades que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Talvez você já saiba alguns desses versículos. E ele fala de algumas parábolas, e as parábolas que alguns chamam de achados e perdidos. Sim, é exatamente esse capítulo que nós vamos falar um pouquinho hoje à noite. E no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 8, do 8 ao 10, eu quero ler com vocês. E diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Esses versículos, mesmo anteriores, falando da parábola, né, do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, ela faz muito referência daquele filho que estava perdido, né, e que encontrou ao Senhor. Mas o que eu quero destacar nessa noite, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é para aquilo que nós perdemos dentro da nossa casa. Aqui o versículo 8 fala que aquela mulher, ela perdeu a dracma dela dentro da casa dela. Eu não sei você, mas eu que uso óculos e também tenho meu celular, durante todo o meu dia eu perco meu celular, eu perco meu óculos, eu perco meu celular, mas como eu preciso dele para enxergar, eu logo me dou conta de que eu perdi, então eu começo a refazer o meu caminho até encontrá-lo. E da mesma forma acontece com o celular, mas porque eu preciso deles a todo momento. Então, embora eu os perca dentro da minha casa, na maioria das vezes, eu estou ligada porque eu preciso deles. Mas, muitas vezes, nós perdemos algumas coisas, ou ao longo do caminho, nós vamos perdendo algumas coisas e nós não nos damos conta de que perdemos. E eu anotei algumas coisas que durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós vamos perdendo e deixando, e muitas vezes nós não nos empenhamos, como essa mulher fez, no resgate delas. Então eu anotei aqui o primeiro tópico, avaliando o que se perdeu. Então vamos parar para pensar um pouquinho quantas coisas muitas vezes nós perdemos, mas nós não nos damos conta. Primeiro, um casamento
Os casamentos, eles não são destruídos com grandes atitudes, mas com pequenas atitudes, pequenas brutalidades do dia a dia, vai fazendo com que o amor, o respeito dentro de um casamento vá acabando. Casais, muitas vezes, casais nem se olham mais. Apesar do fique em casa, apesar do pare tudo, ainda dentro de casa, você olha para o seu esposo e ele parece uma pessoa diferente. Parece alguém que você nem reconhece mais. Quando foi a última vez que você parou e olhou nos olhos dele? Não vou nem falar 5 minutos, mas por 1 minuto. Quando foi a última vez que você fez isso? Só olhou para os olhos dele. Quando foi que você parou para observar o brilho nos olhos da sua esposa? Aquele brilho que te conquistou lá no início do relacionamento? Quando foi a última vez que você fez isso? Viu como são pequenas coisas que vão acontecendo durante o dia, que vão nos levando a perder coisas grandiosas? Eu anotei uma frase aqui que diz assim: pequenas perdas se tornam grandes perdas. Um casamento não acaba de um dia para o outro. Um relacionamento com Deus não acaba de um dia para o outro. A pessoa não se converte num dia e no outro dia, eu decidi pecar. Não é assim que as coisas acontecem, mas aos poucos nós vamos deixando. Se você se lembra, no livro de Apocalipse, quando Deus fala com a igreja de Éfeso, ele fala: olha, porque você abandonou o seu primeiro amor. Ela foi deixando aos poucos, ela foi abandonando aquilo que ela tinha. Uma outra coisa que eu anotei aqui é: quando foi a última vez que você beijou o seu filho? Ou, filho, quando foi a última vez que você deixou o seu pai te beijar? Sabe aquelas atitudes que pai e mãe têm de querer apertar a bochecha, de querer dar um beijo no filho na frente dos amigos? Sabe por que isso acontece? Que os filhos começam a rejeitar porque aconteceu a primeira vez e o pai deixou. E aí as coisas começam a acontecer naturalmente, viram um hábito, e aquilo que você fazia, você deixa de fazer. Se você prestar atenção, por exemplo, nas igrejas, rodoviárias, aeroportos, em todos os lugares, existe um lugar chamado Achados e Perdidos. Ali tem de tudo. Dentro da igreja tem uma caixinha de achados e perdidos. Bíblias que ficam aqui e nunca mais aparece o dono. Roupas que ficam aqui e nunca mais aparece o dono. A pessoa nem se dá conta que perdeu. Então são pequenas coisas que nós vamos fazendo e que nós vamos perdendo aquilo que nós temos. E eu quero falar com vocês agora. Lamentações, no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meu relacionamento com meu filho, no meu relacionamento com meu esposo, no relacionamento com os parentes ou amigos. É preciso que você traga à memória o início do relacionamento, de quando o relacionamento ainda funcionava, para que você tenha força e esperança para reconquistar esse relacionamento. Eu quero citar para vocês algumas coisas que talvez você tenha perdido dentro da sua casa. Talvez o respeito no relacionamento com o esposo ou com a esposa. Talvez o respeito dos filhos. Sabe aquele primeiro grito que o esposo dá dentro da casa e que depois se torna corriqueiro? Quando acontece a primeira vez, você precisa, basta, aqui não. Eu me lembro a primeira vez que aconteceu uma situação assim na minha casa, não
por gritaria, mas eu me lembro quando eu cheguei para o meu esposo, eu falei, olha, eu não quero que você me trate dessa forma. Eu não gosto que você me trate assim. Eu fico muito mal quando você me trata assim. E desde então, ele nunca mais fez. Então, nos relacionamentos, se você não fizer isso, você vai deixando e as coisas vão acumulando. E você perde a paz, perde a alegria e depois perde o amor. E o relacionamento se perde. E talvez dentro da sua casa você tenha perdido o perdão. Sim, você não pede mais perdão. Você não faz mais sentido pedir perdão. Para quê? Não adianta. Você fica esperando ele mudar, ou você fica esperando ela mudar, ou você fica esperando os seus filhos mudarem. E aí você vê que já não adianta mais, então você abre mão do perdão. Quantos relacionamentos estão se perdendo porque você não reconhece que o outro é falível, assim como você também é falível. Você não é o dono da verdade, você não é indesculpável, né? Ao contrário, você precisa ter uma atitude de perdão, talvez resgatar isso dentro da família. Um outro tópico que eu coloquei é a comunicação. Sabe quando acontece algumas situações e aí você vai tentar conversar e aí vira... a situação só piora? Eu também já passei por situações assim. Às vezes eu queria falar e a forma como eu falei, ou o momento em que eu falei, era a hora errada, falei da forma errada e a situação só piorou. E aí muitas vezes a decisão que você toma é, eu não vou falar mais, não adianta, né? Isso aqui não adianta mais, deixa pra lá. Mas nessa noite, eu creio e a minha oração é para que Deus resgate valores perdidos dentro da sua casa. Quais os valores você perdeu? O que você esqueceu? O que você nem percebeu que você perdeu dentro da sua casa? É o seu relacionamento com seu esposo? É o seu relacionamento com seus filhos? Talvez seja o seu relacionamento com Deus. Quando foi a última vez que você parou para contemplar a presença santa de Deus? Quando foi a última experiência que você teve lá no seu secreto? Quando foi a última vez que você começou a ler a palavra de Deus e aquilo começou a queimar o seu coração e começou a gerar vida e transformação em você? Que valor você tem perdido dentro da sua casa? Talvez você esteja perdendo o romantismo. Eu me lembro que desde criança, vou abrir o meu coração para vocês. Desde criança, um dos meus sonhos era quando eu via casais junto com os filhos indo para a igreja no domingo de manhã. E eu olhava aquilo ainda criança e eu falava, uau, eu quero isso para mim. E Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos sonhos. E por mais que às vezes a gente até, que sonho bobo, imagina, querer ir para a igreja com seu marido domingo de manhã. Eu tenho o privilégio de fazer isso. Deus realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Mas talvez você também venha para a igreja, para o culto, ou, né, quando a gente puder vir novamente. Mas aí o seu marido desce correndo, e aí o seu filho vai no meio do caminho e você fica para trás para carregar a bolsa, para carregar as outras coisas, e aquele andar de mão junta já ficou para trás, ou talvez o seu marido não abra a porta do carro para você. Aí você fala, Jama, nossa, você é muito antiquada, eu sou uma mulher super empoderada. Eu também sou uma mulher super empoderada, mas eu também gosto de delicadezas. E o meu marido sabe disso. E você também pode ter isso, por que não? E você também pode fazer isso para ele. Quando foi a última vez que vocês tiveram um jantar romântico juntos? Só vocês dois, sem os filhos? Quando foi a última vez? Você se lembra? Talvez alguns não vão nem se lembrar.
são valores, pequenos valores, pequenas atitudes que nós vamos abandonando, que nós vamos perdendo e os relacionamentos vão se enfraquecendo. E uma outra coisa é servir. Sim, servir ao seu filho, servir ao seu cônjuge, por que não? Servir as outras pessoas. Quando foi a última vez que você mandou, talvez para sua mãe, uma mensagem para ela, um vídeo para ela, elogiando tudo que ela já fez para você? Quando foi a última vez que você elogiou alguém de verdade? Quando foi a última vez que você fez isso? Sem que a pessoa tenha feito nada para você, você só acordou e falou, eu quero elogiar. Quando foi a última vez que você fez isso? São pequenas atitudes que nós vamos perdendo no nosso dia a dia e os valores vão se diminuindo. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6. A Bíblia fala em Lucas 15 que essa mulher, quando ela percebeu o que ela estava perdendo, quando ela percebeu que ela perdeu uma dracma, ela começou a estabelecer um projeto. Como é que eu vou resgatar essa uma dracma? Talvez ela poderia ter um coração grato e falado, caramba, perdi uma, mas eu ainda tenho 9. Yes, eu ainda tenho 9. Então, mas ela falou, um vale a pena. Um valor perdido vale a pena ser resgatado. E aí o que essa mulher fez, em Lucas 15 diz no versículo 8, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Então ela acendeu a candeia, a lamparina, a lanterna, ela acendeu. E quando ela acendeu, ela começou a perceber outras coisas que estavam na casa dela e que talvez ela nem quisesse que estavam. A palavra diz em Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, é a lâmpada para os meus pés. O meu caminho é aplainado pela palavra do Senhor. E não é só a palavra aberta na sua casa, não é só deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, como alguns fazem, mas é você falar. Vou ler para você um versículo que diz isso, fale a palavra. Eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando que você tem que falar a palavra do Senhor? Só quando você está lá no seu lugar secreto? Não, quando você estiver caminhando, você fala a palavra do Senhor. Quando você está lavando a roupa junto com seu filho ali do lado, você fala da palavra do Senhor. Quando você está colocando ele para deitar, a última coisa que ele tem que ouvir é a palavra do Senhor. Quando ele se levanta, a primeira palavra que ele tem que ouvir dos seus lábios é a palavra do Senhor. Você tem usado da palavra do Senhor para viver os valores que Deus tem para você? Quais são os valores que você perdeu dentro da sua casa? Quais são os valores que o Espírito Santo agora tem trazido no seu coração, que você tem perdido? Talvez como a igreja de Éfeso, abandonado aos poucos, deixando aos poucos. Hoje eu não leio, hoje eu estou muito cansada para ler a palavra. Hoje eu estou muito cansada para fazer culto com meu filho. Hoje, célula, ele não precisa participar da célula hoje. Quais valores você tem perdido? Eu citei alguns exemplos no início da palavra, que toda vez que
que você faz a primeira vez, depois começa a ficar normal e acaba criando um hábito. Muitas pessoas não estão dizimando hoje porque elas deixaram de dizimar a primeira vez. E aí você deixou a primeira vez e, tudo bem, eu deixo a segunda, a terceira, daí a pouco o dízimo já não é mais nenhum valor, não tem valor para você. Quando foi a última vez que você ofertou? Aí você fala, ai Joelma, mas no meio da pandemia você quer que eu oferte? Não sou eu que quero que você oferte. A Bíblia diz que Deus, Ele ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria. Que valor você tem perdido dentro da sua casa? Seu filho tem visto essa alegria em você? Alegria de ofertar, alegria em dizimar, alegria em orar, alegria em ler a palavra, alegria em participar dos cultos, ainda que virtualmente? Ou será que quando chega no horário do culto, mais um, vamos lá, quem sabe, né? Vamos ver aqui, senta aí, ou nem senta nada, vamos lavar a louça, vamos fazer faxina e deixa aí o culto rolando. Que valor você tem perdido dentro da sua casa? Nós acabamos de ler em Deuteronômio 6. Tu as inculcarás a teus filhos. É responsabilidade dos pais a formação espiritual das crianças. Seu filho não se converteu ainda, ele precisa se converter. Ele precisa ver conversão em você. As crianças, elas aprendem muito pelo exemplo, muito mais pelo exemplo do que por palavras. Então não adianta você só mandar o seu filho orar, só mandar ele ler a Bíblia, se ele não vê você fazendo isso. E fazendo isso com alegria, com paixão, com amor, desejando a presença do Senhor, amando a presença do Senhor, cultivando a presença do Espírito Santo. Eu tenho um filho de 3 anos, talvez alguns de vocês o conheçam. E nesses dias que estava mais frio, numa das noites, bem no início, quando o frio começou a ficar mais intenso, eu e o meu esposo conversamos, tudo bem, beleza, ele pode dormir hoje com a gente aqui, porque ele tem o quarto dele e ele dorme na cama dele. E aí a gente falou, tá frio, tudo bem, você pode dormir com a gente. O que vocês acham que aconteceu de lá para cá? Sim, exatamente isso. Todos os dias ele quer dormir na nossa cama. E aí a gente chega para ele, Davi, hoje está muito quente, então você não precisa dormir com a gente, mamãe, eu tô com muito frio. Aí ele chega até a tremer, eu tô com muito frio, eu vou ter que dormir na sua cama. Ele tem 3 anos, ele é bom de argumento. Por quê? Porque aconteceu a primeira vez. Se a primeira vez que ele gritasse comigo, se eu não chegasse, parasse tudo para conversar com ele, ele estaria gritando comigo até hoje. Se a primeira vez que ele chegou e bateu em alguém, passou e bateu em alguém, eu não parasse e falasse com ele todos os dias, inculcando na mente dele, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa agradável, você é um menino de Deus, você é uma pessoa que tem a palavra de Deus, você conhece a Jesus e Deus é amor, você precisa expressar esse amor, é isso que eu declaro para ele. Não adianta só gritar, para menino, eu já falei para você não fazer isso, eu não quero que você faça. Já viram mães que faz assim? Você conhece alguém que faz assim? Ou talvez você faça isso com seu filho. É isso que a palavra de Deus diz? Entendeu como a palavra precisa ser a luz na minha casa, que vai me dar direção para o meu caminho? É a palavra que me diz como fazer com meu filho. E quando eu leio Deuteronômio capítulo 6, ela me diz, e as inculcarás a teu filho, e dela falarás, assentado em tua casa. Às vezes o Davi está brincando com um carrinho, e aí eu chego perto dele e começo a cantar, Deus de milagres, Deus de promessa. E aí ele começa a cantar e começa a dançar também. Às vezes ele está assistindo um desenho, passa alguma coisa, eu
filho, olha que lindo, como que é bonito quando alguém ajuda o outro, olha que lindo aquela pessoa, olha como ele é amigo, filho, tá vendo? É assim, Jesus é o nosso melhor amigo, a gente precisa ter Jesus. É discipulado intencional. Eu tenho uma intenção com o meu filho, de formar Jesus nele. O meu discípulo, formar Jesus nele. Que valor você tem perdido dentro de casa? Quanto tempo você tem perdido dentro da sua casa por não inculcar no seu filho? Talvez você fale para mim, mas o meu filho já é adolescente. E adolescentes amam senhas, né? E será que na sua casa tem um pai que estabelece o resgate de um valor de um adolescente que não precisa de senha? Já imaginou? Um pai que chega e fala, olha, na minha casa não vai ter senha. A minha esposa tem a senha do meu celular. Será que você é um pai assim? Que tem essa autoridade para falar com o seu filho que o celular dele não vai ter senha? Porque ele é o seu filho e você precisa inculcar nele a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus. Que valores você tem perdido? Muitas vezes os pais querem cobrar dos filhos, mas eles mesmos não fazem. Será que o seu celular tem senha para sua esposa? Será que o seu celular tem senha para o seu marido? Esposa, você continua escondendo coisas que você compra do seu marido? E aí você deixa lá escondidinho até que ele não perceba o que está acontecendo. São pequenas coisas que vão fazendo com que a gente perca grandes coisas. A luz de Deus, ela precisa vir na nossa vida. E aí, Lucas 15 fala que depois que aquela mulher acendeu a luz, ela viu. Depois que ela acendeu a lanterna, a lamparina, ela viu a sujeira que estava. Porque aqui diz assim, vamos lá. Não acende a candeia, varre a casa. Varre a casa. Quanta sujeira acumulada tinha naquela casa? Que sujeira você tem acumulado na sua casa? O que é que tem entrado na sua casa? Pelo celular, pela televisão, por conversas com amigos? Que sujeira você tem deixado que o diabo lance sobre a sua casa? Quando aquela mulher pegou aquela vassoura, e aí para as boas faxineiras, né? A gente sabe que a vassoura vai onde os olhos não veem. A vassoura pega aquele cantinho que está com sujeira acumulada. A vassoura alcança mais alto, aonde o meu braço não cansa para ser limpo. E o Espírito Santo, ele faz esse papel. Quando o salmista fala, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está falando, Senhor, Espírito Santo, traz a vassoura, pode limpar, pode tirar, mas que sujeiras você tem permitido entrar na sua casa? Muitas sujeiras permitidas, ou talvez sujeiras que você nem tenha percebido que entrou. Mas você pode agora, nesse momento, orar para que o Espírito Santo traga a luz. Senhor, traz a tua luz no meu coração, na minha mente, naquilo que tem me feito perder os valores que precisam ser resgatados. Que valores eu tenho perdido que precisam ser resgatados? É o meu relacionamento com o Senhor, é a minha intimidade com o Senhor, é o meu relacionamento com meu filho, é o meu relacionamento com meu esposo, é o meu relacionamento no trabalho, é a forma como eu me porto diante das pessoas.
Senhor, traz a sua luz, porque é a sua luz que vai trazer a revelação daquilo que nós temos perdido. E aí depois o versículo diz, continuando, ele fala, ela acendeu a candeia, varre a casa e procura. E ela começou a passar a vassoura e começou a procurar, mas ela não passou a vassoura só uma vez e procurou e, ai, nossa, procurei, cansei. Não, a Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Ela se empenhou para encontrar aquele valor que ela havia perdido. Ela se empenhou, ela se esforçou para encontrar aquilo que ela havia perdido. Muitas vezes nós queremos resgatar algo que foi perdido, mas nós queremos resgatar com uma oração. Senhor, por favor, me ajuda a encontrar. Ai, não encontrei, nossa, cansei. A Bíblia diz assim, não se cansem de fazer o bem. Isso significa que a gente cansa de fazer o bem. Talvez você tenha feito bem, tenha feito e a pessoa não fala nada, e a pessoa não faz nada, e aí você vai cansando. Mas a Bíblia te dá um alerta, não se canse de fazer o bem. Vá diligentemente, esforce-se, empreenda esforços, empenho para conseguir alcançar. E a Bíblia fala, e procura diligentemente até quando? Até quando está escrito aí na sua Bíblia? Lê junto comigo. Até encontrá-la. Até encontrá-la. O valor que você perdeu. Esse valor que o Espírito Santo agora está trazendo aí na sua mente. O valor que você perdeu. Você empenha em resgatá-lo. Até que ele seja encontrado. É isso que Deus tem para nós. Romanos 12, eu quero ler uma versão para vocês. Ele diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão moldados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Deus está nos falando, não se amoldem a este mundo. Não é porque as famílias agora fazem assim. Não é porque agora os jovens fazem assim que você tem que fazer. Deus colocou em você um valor precioso. Deus colocou dentro de você princípios valiosos. De como você tratar o seu pai, como você tratar a sua mãe, como você tratar o seu esposo, como você tratar a sua esposa. Pais, como vocês devem tratar os seus filhos. Há princípios na palavra de Deus que nós não podemos perder. E se eles forem perdidos, nós acabamos de ler, nós precisamos nos empenhar a resgatá-los. O amor de Deus, Ele traz essa luz, Ele nos envolve, Ele nos capacita a viver aquilo que Deus tem para nós. Nós acabamos de ler aqui, deem toda a atenção a Deus, tratem de atendê-lo, conheçam a Deus, conheça o Senhor, conheça a sua palavra, declare a palavra. Aí você fala, ai, mas como eu vou declarar a palavra de Deus na minha casa? Pegue versículos, comecem a ler, comece a ler na sua casa, comece a ler salmos. Eu sempre falo para os meus discípulos, ai, mas eu não sei orar. Leia salmos, salmos são orações. Leiam livros como Colossenses, que começa a falar, olha, ele é a imagem do Deus invisível. Leia Apocalipse, que tem canções de adoração, dizendo ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a Ele toda a terra cante. Leia a palavra de Deus, estabeleça um altar na sua casa, que a sua casa
a partir desse dia, você se empenhe em resgatar os valores perdidos, a presença de Deus, que seja um altar estabelecido na sua casa. No Velho Testamento, a gente ouve a história de Noé, aquele homem, quando Deus falou com ele, quando Deus o chamou. Gente, que loucura! Deus mandou Noé construir uma arca no lugar onde não havia mar. Mas Noé obedeceu, e por causa de um coração obediente, Noé, por ele andar com Deus, por ele ouvir a voz de Deus, por ele decidir viver o que Deus tinha para ele, da forma, no meio da loucura que Deus tinha para ele, ele decidiu, e toda a sua família foi salva. Toda a sua família. E depois de todo o tempo que eles passaram no meio daquela chuva toda, depois de todo aquele tempo, quando eles desceram da arca, o que Noé falou com a família dele? Gente, bacana, que é bonito, vamos construir uma casa, sim, vamos fazer. Foi isso que Noé começou a projetar? Não, Noé estabeleceu: vamos construir um altar, vamos levantar um altar, vamos declarar a palavra do Senhor. E é nessa noite, o desejo do meu coração é que você seja movido pelo Espírito Santo, pela luz da palavra do Senhor, para que Ele mostre a você valores que você perdeu, atitudes que você tinha e que você foi abandonando e que você foi deixando, valores que você nem se lembra que você tinha, capacidades, dons e talentos que você nem se lembra que você tinha, mas que você foi deixando, mas que hoje eu creio naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E algo que me chamou a atenção nessa mulher, eu quero continuar lendo com vocês no versículo 9, diz assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinha, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela reconhece o erro dela, ela reconhece que ela perdeu, ela reconhece que ela precisava voltar e deixar a luz de Deus entrar e deixar a presença de Deus a envolver a sua casa e tirar toda a sujeira. Deixa nessa noite, deixa o Senhor ministrar o seu coração, falar com você, mostrar a você aquilo que Ele quer que você resgate, e que haja arrependimento no seu coração, que o Espírito Santo encontre em você um coração disponível para arrependimento. Senhor, não deve nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Lamento viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti,
nosso coração diante do Senhor. Oramos agora, Espírito Santo, para que você venha com a tua luz sobre as nossas vidas. Sonda o nosso coração e mente. Vem com a tua luz na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos olhares, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Oh, Espírito Santo, traz à luz aquilo que está escondido, toda sujeira, Senhor, que nós temos cultivado dentro da nossa casa. Mostra-nos aquilo que está dentro da nossa casa, que nós muitas vezes não temos nem percebido. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer o teu querer, para dar graça a cada um. Deus, que precisa agora, com todo o esforço, diligentemente, precisa empenhar-se em resgatar os valores perdidos. Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que tem ouvido essa palavra, Deus, e que agora no seu coração reconhece que perdeu os valores, que deixou, que abandonou valores preciosos, princípios preciosos da sua palavra. Espírito Santo, derrama graça, capacitação. Deus, eu oro, Senhor, pelos pais, para que haja no coração deles, Pai, a palavra do Senhor. Deus, para que eles empenhem-se na conversão dos seus filhos, no resgate do coração dos seus filhos. Assim como a tua palavra diz, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus, que haja um avivamento nesses dias, no meio da sua igreja, no meio das famílias. Eu oro, Senhor, pela restauração de relacionamentos. Eu oro, Senhor, pelos corações feridos, magoados, tristes, desesperados. Pai, que eles possam olhar para o Senhor, Pai, trazer à memória aquilo que dá esperança, trazer à memória aquilo que dá esperança. Pai, restaura, Senhor, casais que perderam valores dentro do seu relacionamento. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela cura do Senhor. Deus, eu oro agora para que cada um possa se posicionar, possa reconhecer: eu perdi a dracma, Senhor, eu perdi, traz a tua luz. Nós nos posicionamos agora contra tudo aquilo que o diabo tem roubado da nossa casa, contra tudo aquilo que o diabo tem levado das nossas vidas. Nós não aceitamos, Senhor, em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro liberdade, eu declaro agora a luz do Senhor. Deus, trazendo a restauração, Deus, nas famílias, nos relacionamentos, na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida de homens e mulheres. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi perdido, Deus, que tudo aquilo que foi perdido, Pai, que cada um se empenhe em resgatar, até que seja encontrado, até que seja devolvido, até que seja resgatado, para que juntos, Pai, assim como a tua palavra diz, nós possamos celebrar, Pai, por aquilo que o Senhor, Deus, já nos abençoou, Pai, para resgatar, Pai, para conquistar aquilo que está dentro da nossa casa, nosso, e nós tomamos posse e queremos agora uma postura, tomarmos uma postura diante do Senhor, de que eu vou declarar a tua palavra na minha casa. Deus, que essa seja a palavra final dentro da nossa casa, independente da situação. Eu vou declarar a tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Eu vou declarar a tua palavra no meio do desespero,
desespero, eu vou declarar a tua palavra. No meio do medo, da insegurança, no meio da doença, no meio do caos, eu vou declarar a tua palavra. Que seja essa firmeza no nosso coração, que seja essa aliança, Pai, que nós fizermos agora contigo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque a tua palavra é viva. E eu oro mais uma vez que seja o Senhor a trazer a tua revelação aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.